Têm suas Bíblias? Sim? Todos com Bíblias na mão? Todas as pessoas têm um caderninho de anotação ou não? Quero partilhar algo com vocês a esse respeito. Eu sempre tive o hábito de fazer anotação, tenho até hoje. À medida que eu vou acompanhando a ministração da palavra, eu vou escrevendo. E é tão interessante como quando a gente ensina para as pessoas que caminham conosco, elas fazem a mesma coisa. E nós temos agora recente a Jennifer e o André com a família que faziam parte aqui conosco, né? A Jennifer que tocava teclado, eles estão morando em Timbó e lá ela está com um grupo de mulheres à tarde e estão estudando um dos nossos livros ali da série Mulheres. E aí ela entrou em contato comigo esse final de semana, porque ela disse: pastor, eu tenho umas anotações que eu fiz no culto, assim, mas eu preciso de mais explicação, porque as pessoas estão perguntando a esse respeito. E aí, então eu disse: ela disse, não, eu tenho tal anotação, de tal data, de tal culto. Eu disse, então vai ser fácil de eu achar, né? Para poder passar para ela o estudo completo. Então é muito bom quando a gente tem registro da palavra de Deus, daquilo que Deus fala ao nosso coração, porque nós podemos rever e podemos, como no caso dela, transmitir para outras pessoas. Então vamos lá. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós nos alegramos quando estamos reunidos, toda vez que nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, como famílias, nós estamos na casa do Senhor. E não precisamos ficar parados na porta. O Senhor nos convida a entrar e nos convida a fazer parte da mesa dEle, de um tempo com Ele, de um tempo de repartir, de compartilhar. Isso é tão precioso. Então aqui o texto fala de Jerusalém, que as tribos subiam para Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Nós não precisamos subir, não temos que andar todos aqueles degraus que era a cidade de Jerusalém, que é toda de morros e sobe e desce. Para chegarem no templo eles tinham que andar muitos e muitos degraus. Nós aqui pegamos o carro na porta de casa, na garagem de casa, chegamos aqui, paramos na porta. Mas o que importa, gente, é que dentro de nós existe a mesma alegria, a alegria de estar reunidos na casa do Senhor, junto com os irmãos, pedindo e orando para que reine paz aqui neste lugar, na nossa cidade, no nosso estado, nação, e também em Jerusalém e também nas nações da terra. Com esse coração desejoso de estarmos juntos reunidos e de estarmos em intercessão uns pelos outros, pela cidade e por Israel e nações da terra, vamos iniciar essa noite. Vamos orar? Amém. Pai querido e amado, nós te damos graças porque podemos entrar nesse lugar com todo o nosso coração voltado para Ti, para este momento de comunhão, um momento de alegria, um momento de adoração, um momento de estarmos repartindo contigo os nossos corações e recebendo de Ti o Teu coração, a porção que Tu preparaste para essa noite. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos orar por todas as famílias aqui representadas, Senhor. Queremos orar por este espaço, pedir que o Senhor dê
ordem aos seus anjos para que estejam acampados aqui, ao redor deste lugar, assim como ao redor das nossas casas que deixamos, assim, Senhor, nas cercanias dessa cidade, no nosso estado, na nossa nação brasileira. E queremos te pedir, Senhor, pela nação de Israel. A tua palavra diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, porque aqueles que amam Jerusalém e oram por Jerusalém serão prósperos. Jerusalém é para onde o Senhor vai voltar. É para lá que Jesus vai voltar e se manifestar a todos nós um dia, quando da sua segunda vinda. Então, oremos de todo o nosso coração e sejamos gratos por termos o privilégio de orarmos pelos outros. Senhor, nós colocamos essa noite nas tuas mãos, que o teu Santo Espírito esteja conosco. Queremos deixar lá fora as nossas preocupações, as nossas aflições, tudo aquilo, Senhor, que pode nos afastar da comunhão contigo. Nós lançamos aos teus pés, Jesus, e pedimos ao Espírito Santo que guie este momento. Com toda a nossa gratidão, nós queremos te adorar, Senhor, louvar-te de todo o nosso coração. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecemos o nome do nosso Deus. O nome do Senhor é poderoso. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nos vem teu infinito amor. Só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer.
trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Nós te somos gratos, Senhor, pelo teu nome poderoso, nome acima de todo nome, Jesus, nome diante do qual um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que tu és o Senhor. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos e te damos graças porque temos a liberdade de dizer em alta voz: Jesus, Jesus é o seu nome, Jesus é o nome acima de todo nome. Amém. Vamos adorá-lo, porque Ele está aqui entre nós. Quando Ele chega aqui entre nós, tem esse amado e perto. Vamos adorá-lo de todo o coração, vamos. Cantemos em uma só voz. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Façamos essa declaração. Quero estar, vamos. Quero estar
onde eu sou. Obrigada porque Tu és o bom pastor. E como bom pastor, Tu estás cuidando de cada um de nós como Tuas ovelhas. E nessa noite, é certo, Senhor, que Tu has de nos guiar para pastos verdejantes, ou seja, para aquele lugar de alimento fresco, de alimento da Tua palavra, tanto para nós como para as crianças. Eu gostaria de chamar as crianças aqui à frente, que vão estar hoje com a tia Tânia. Hoje a nossa pequerrucha voltou. Vem cá, Maite. Vai lá com a tia Tânia, Vem cá. Amém, Senhor. Nós Te damos graças por essas crianças que estão aqui conosco. Senhor, obrigada. Tu disseste, Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não as embaraceis, ao contrário, deixai-as vir livremente a mim, e sejam vocês como crianças, com o coração receptivo, com o coração aberto. Em nome de Jesus, que os corações de todos vocês esteja aberto para receber a palavra de Deus nessa noite, que vem através daquilo que a tia Tânia vai ministrar. Que o Senhor não só fale às mentes, mas fale aos corações, e vocês possam viver durante toda essa semana refletindo na palavra que o Senhor vai ensinar hoje. Amém? Deus abençoe a tia Tânia e a todos vocês. É muito precioso a gente ver as crianças crescendo, sendo ensinadas na palavra de Deus. Nós cremos que Deus tem uma promessa para nós, né? Na medida em que nós cumprimos a nossa parte, não embaraçando as crianças de estarem ouvindo, aprendendo, aqui como congregação. É claro que cabe aos pais ensinar no dia a dia, em casa, mas aqui eles aprendem a compartilhar, a repartir, a estar juntos. Isso é muito bom, quando desde cedo as crianças aprendem. Isso se leva para toda a vida, segundo o que diz a palavra de Deus. Amém? Então, gratidão a todos os pais, gratidão a Deus por permitir, não é verdade? Tantos lugares onde não é possível, onde não é permitido, onde os pais não têm a liberdade de ensinar seus filhos, né? Não tem tempo, que nós achemos tempo para ensinar os nossos. E já que estamos falando de ensinar, eu hoje queria trazer para vocês uma reflexão, um estudo da palavra de Deus bem essencial. Nós estamos vivendo um tempo de muitas agitações e até de muitas novidades que surgem cá e lá dentro da ministração da palavra de Deus. Mas nós sabemos que a essência é o que faz a diferença. Então sabemos que nós precisamos ter a essência da palavra de Deus gravada nos nossos corações, principalmente saber quem nós somos aos olhos do nosso Deus. Vocês, algumas pessoas que estiveram aqui, que têm estado sempre nos nossos cultos, sabem disso, mas vou fazer uma breve colocação para as pessoas que não ouviram isso ainda. Nós já fizemos há um tempo atrás um estudo a respeito de João 15, onde Jesus diz para os seus discípulos: não mais te chamo vocês de servos, mas sim de amigos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, né? Não sabem da intimidade do seu Senhor, ao passo que aos amigos se dá a conhecer
tudo aquilo do mais íntimo, né? Jesus diz, eu vos dei a conhecer tudo aquilo que tenho recebido do meu Pai, por isso não vos chamo apenas de servos, mas sim de amigos. Então, na ocasião, nós refletimos sobre uma caminhada, não é verdade? Etapas, né? Os discípulos primeiro foram chamados por Jesus, foram até Jesus, caminharam com Ele, aprenderam a servir, viram Jesus servindo, aprenderam a servir, e depois houve um tempo em que Jesus os chamou de amigos. Mas hoje nós vamos continuar essa reflexão, porque algo muito lindo Deus trouxe ao meu entendimento, e eu queria dizer para vocês que o meu coração e a minha mente estão incendiados de amor pela palavra de Deus e pelo Senhor, e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Gostaria de pedir ao Espírito Santo de Deus que incendiasse os corações de vocês com esta verdade. É algo simples, é algo elementar, mas se nós não temos este entendimento, nós nos perdemos na nossa caminhada, como estamos vendo em muitos lugares a igreja um pouco fora do rumo, da simplicidade do que Jesus veio nos trazer e veio nos ensinar. Então, o nosso texto de base, que foi o texto do despertar da minha reflexão, está no Evangelho de João, no capítulo 17. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 1 até o versículo 4. Do 1 ao 4, do 1 ao 4. Jesus havia se despedido dos seus discípulos, né, porque estava prestes a ser levado para ser crucificado, e ele faz uma oração. Então, o versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, né, a despedida dele dos seus discípulos, dizendo que ele deixava a paz para eles, mas ele iria para um lugar onde eles não podiam ir com ele, ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica meu Pai contigo, mesmo com a glória que eu tive junto contigo antes que houvesse mundo. O texto que me chamou a atenção, a frase é esta: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como é que Jesus poderia dizer neste momento que a obra dele estava consumada, sendo que ele ainda estava vivo, no meio dos seus discípulos, fazendo uma oração ao Pai? E aí a pergunta que eu fiz para o Senhor foi a seguinte: qual era a obra de Jesus Cristo que estava consumada? E então eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão entre a diferença de missão de Jesus Cristo e de obra de Jesus Cristo. Então, a missão de Jesus Cristo, nós sabemos qual é. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Qual foi? Pode falar em voz alta. Tá. Biblicamente, eu quero um texto bíblico. Alguém sabe me dizer um texto bíblico que diga qual é a obra de Jesus? Vamos lá. Lucas capítulo 19. Oi? Também. Mas vamos lá. Lucas
Lucas 19:10 nós vamos ler. E depois vamos ler também Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Lucas 19:10 está escrito: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Agora vamos, essa é a missão de Jesus, buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. Agora vamos olhar em Mateus, no capítulo 1, quando o anjo fala com José. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos ler desde o versículo 20, né? Ali está falando do nascimento de Jesus. E aí, em sonho, um anjo do Senhor, versículo 20, aparece para José e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de Jesus é a missão da salvação. Ele veio, o Filho de Deus se fez homem para vir salvar, buscar e salvar o perdido. Esta é a missão de Jesus. E esta missão, ela só se cumpriu no momento em que Jesus morreu na cruz e depois ele ressuscitou, né? Então, ali foi cumprida a missão da salvação e de se tornar Senhor, porque no momento em que ele atraiu as nossas vidas na cruz e morreu no nosso lugar, ele pagou um preço pelas nossas vidas, ele nos comprou, então ele se tornou Salvador e Senhor, como depois o apóstolo Pedro fala no dia do Pentecostes para toda aquela multidão. Essa missão então foi cumprida lá. Como estavam as pessoas antes de Jesus vir para buscar e salvar o perdido? Qual era a condição de todas as pessoas? Condição de pecadores, mortos em delitos e pecados. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós vamos passeando pela Bíblia, porque se eu só falar, parecem minhas palavras, mas são as palavras de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, qual era a condição dos discípulos naquela época e a de todos hoje ainda? Aqueles que não conhecem Jesus, que não tiveram um encontro com Jesus, qual é a condição? Pecadores. Pecadores que estão na escuridão. Por quê? Jesus é a luz. Lembram disso? Lá o profeta não diz? Aqui, o mundo que jazia em trevas viu grande luz, não é verdade? E por quê? Porque Jesus nasceu, o príncipe da paz, aquele que é a luz do mundo. Então, havia escuridão e havia pecado causado pela escuridão. Todos nós nascemos como pecadores por herança de Adão. Então, pecador é a nossa primeira condição. Eu quero que vocês, a partir dessa reflexão entre missão
diferença de missão e obra de Jesus Cristo, que nós entendamos a nossa caminhada. Então, a missão dele ele veio para buscar e salvar o perdido. Por quê? Porque todos nós estávamos perdidos em delitos e pecados e éramos pecadores, não é verdade? Mas aí, Romanos diz, Romanos 8, Romanos 3, vamos lá ver. Romanos 3, 23, afirma isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição de todo ser humano até conhecer Jesus. Vamos para Romanos 8. Romanos 8, 30. Vamos passear lá um pouquinho e depois nós vamos entender. 8:31, desculpe. Não, 8:30. Estou com o meu marcado errado aqui. Desculpe. O Senhor Jesus, Ele nos predestinou para sermos filhos. Deus nos predestinou para sermos filhos através de Jesus. Ele nos justificou e Ele também nos glorificou. Amados irmãos, nós fomos tornados através do sacrifício de Jesus. Todos nós que cremos no sacrifício de Jesus, nós passamos de pecadores para crentes. Então, a missão de Jesus de salvar e buscar os perdidos nos faz passar de uma condição de pecadores para crentes. Depois disso, diz que nós fomos libertos. Nós somos libertos através do sacrifício de Jesus. Então, crentes são pessoas libertas, são pessoas salvas, mas ser crente apenas é estar na porta de entrada. Porque quando nós encontramos Jesus, conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, confessamos a Ele os nossos pecados de independência, dizemos a Ele que queremos andar com Ele, né? Que queremos que Ele entre na nossa vida no primeiro momento. Nós estamos parados na porta, mas Jesus diz que Ele é um caminho. Então, pecadores se tornam crentes, mas crentes não podem ficar parados na porta. Nós precisamos nos tornar discípulos. Amém? Nós precisamos permanecer nele. Então aqui nós temos uma jornada, queridos. Pecadores, de pecadores para crentes, porque cremos em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que creu se torna filho, aquele que creu se torna um crente, né? Todo que crê se torna um crente, mas não basta ser crente, é preciso ser discípulo. Jesus chamou aqueles primeiros para que o seguissem. Então, o que é ser discípulo? Discípulo é ser seguidor. Um discípulo é alguém que quer andar nos passos de uma outra pessoa que tem algo para lhe ensinar. E é isso que Jesus fez. Ele veio para a terra, ele se manifestou como Filho de Deus e ele chamou pessoas para andar com ele. E essas pessoas que disseram sim para ele, que disseram sim para uma convivência com ele, se tornaram seus discípulos. Mas ser discípulo de Jesus Cristo é o quê? Além de ser simplesmente um seguidor. Porque nós podemos, queridos, nos chamar de discípulos, olhar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar, tentar seguir aqueles mandamentos, fazer
jejuns, oração, participar dos cultos, participar das reuniões, participar de ritos até do batismo. Sermos discípulos, seguidores, mas não sermos aqueles que têm uma intimidade com Ele. Ser discípulo de Jesus, queridos, é um aprendizado para sermos amigos de Jesus. Então, isso foi algo muito precioso que Deus trouxe ao meu coração, que nessa missão de Jesus de vir, de salvar, buscar e salvar o perdido, Ele veio para nos tornar crentes, porque Ele revelou-se como Filho de Deus, né? A palavra nos revela isso. Ele revelou-se naquela ocasião como a palavra viva, e nós hoje temos a palavra escrita. Nós sabemos que Ele é um caminho que nos leva para a verdade e para a vida. Então, vejam que em toda a nossa trajetória com Jesus existem passos. E no momento em que nós nos tornamos discípulos de Jesus, está acontecendo algo dentro de nós. Que se não estiver acontecendo aqui, gente, é o momento em que o Senhor quer que aconteça. O Senhor deseja que nós sejamos aqueles que querem ser seus amigos. Amigos nem sempre são fiéis. Discípulos também nem sempre são fiéis. Os discípulos de Jesus, será que eles foram fiéis a Jesus? Será que eles de fato foram fiéis em todo o tempo? Não. Lembramos algumas coisas. Primeiro, nós podemos pensar nas multidões que acompanhavam Jesus. As multidões que seguiam, se nós ficarmos apenas na definição de que discípulo é seguidor, existiam multidões que seguiam Jesus. Mas esses permaneciam ao lado de Jesus? Mesmo os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus, que foram chamados por Ele, eles foram discípulos fiéis? Eles permaneceram? Não. O que aconteceu quando Jesus estava lá no Getsêmani orando? O que aconteceu? Pedro, Tiago, João, os 3 mais próximos, os 3 discípulos mais próximos de Jesus, não conseguiram aguentar 1 hora em oração. Jesus disse para eles: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Podemos dizer que esses eram discípulos fiéis? Não. O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus 3 vezes, e foi muito interessante que na negação dele, ele foi cada vez caindo mais, até que na última vez que ele negou, ele praguejou, diz a palavra. Ou seja, a boca dele falou palavras que jamais poderiam sair da boca de alguém que está andando com um ser que é santo. Jesus era homem, mas Jesus era um homem sem pecado. Jesus estava ali como Filho de Deus. A palavra diz que na sua boca não se encontrou nenhuma palavra torpe, nem dolo algum se achou. Então, como Pedro praguejou, ali ainda era mais forte do que as características de Jesus nele, eram as suas próprias. Que mais que nós podemos falar que aconteceu? Nós sabemos que Judas, um dos 12, traiu. Judas chegou de uma forma para Jesus. Primeiro, nós sabemos que Judas ofereceu ser traidor. Ele se ofereceu como traidor. Então, ele conviveu com Jesus, ele viu os milagres, ele recebeu os ensinamentos, ele estava andando junto no dia a dia com Jesus, ele estava participando, certamente ele também, como os outros, quando Jesus mandou
aqueles discípulos de 2 em 2, certamente ele, junto com o seu parceiro, deve ter experimentado orar e impor as mãos sobre pessoas e as pessoas ficaram curadas. É possível que eles tenham orado e a pessoa tenha ficado liberta, porque foi para isso que Jesus os enviou. Então, ele era um discípulo, porque estava seguindo, estava caminhando junto, estava vivenciando, e quando chegou, num determinado momento, foi mais forte o eu dele do que aquilo que ele estava recebendo de Jesus. E ele então traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Chegou naquele momento do encontro, quando os guardas vieram, qual foi o sinal que ele estabeleceu para mostrar dentre todas as pessoas quem era Jesus? Um beijo. Jesus olhou para ele e disse: amigo, para que vens? Então o coração de Jesus para com ele, e assim é para com todos nós, o coração de Jesus é para que nós sejamos amigos. Por quê? Porque, amados irmãos, o que Jesus veio fazer, a obra dele, e aqui entra a diferença que eu queria enfatizar para vocês nessa noite. A missão era buscar e salvar o perdido. E isto se cumpre no momento da cruz, da morte no nosso lugar. Mas a obra, o que é uma obra? Uma obra é uma construção. Uma obra na engenharia civil é uma construção de uma casa, de uma ponte, de uma estrada. Uma obra de um florista é um arranjo de flor. Uma obra de uma costureira é uma toalha de mesa, uma cortina, uma colcha. Existe um produto que fica pronto. Isto significa obra. Então, Jesus teve uma missão, mas ele teve uma obra. Porque aqui ele falou para o Pai: Pai, está pronta a obra que tu me confiaste. E qual era esta obra, gente? A obra de Jesus era formar discípulos que são amigos. Nós podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos lá, porque é importante a gente embasar cada um dos nossos pensamentos na palavra de Deus. João, no capítulo 15, a partir do versículo 12, Jesus diz assim para os seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, meus queridos irmãos, ser discipulado por Jesus, ser discípulo de Jesus é trilhar um caminho de amizade com Ele. Não é apenas aprender as suas palavras. Não é difícil nós aprendermos as palavras de Jesus. E existem muitos estudiosos que sabem muito da Bíblia e não são amigos de Jesus. Porque quem é amigo? Amigo é aquele para quem você pode confiar os teus segredos. Jesus diz aqui: tudo o que eu ouvi do meu Pai, ou seja, todos os segredos que o Pai me disse, eu como filho, de tudo o que Ele tem planejado para todos vocês, de tudo o que vai acontecer, isto eu estou partilhando com vocês. Eu estou partilhando
as palavras do coração do Pai que foram dadas ao meu coração. Então, discipulado, discípulos de Jesus, é nos tornarmos amigos dele. Agora pense em vocês, nos amigos que vocês têm. Vamos pensar nas pessoas que realmente são amigos, que são amigos de aliança. Será que nós temos amigos de aliança? Os amigos que nós fazemos na fé em Cristo Jesus são amigos de aliança. Porque o que nos une é o sangue de Jesus, é a escolha de Jesus. Agora, quando nós somos amigos, nós nos comprometemos uns com os outros. Olha aqui o que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos amigos que Ele faz para as nossas vidas. Não é por todas as pessoas. Jesus teve 12 amigos e um traiu. Então ficaram 11 daqueles 12 escolhidos que viveram 3 anos e meio intensamente com Ele. E aí nós queremos ter 50, 100, 200 amigos? Não vamos ter, gente. Porque se Ele que era perfeito não conseguiu, nós vamos conseguir. Amigos de aliança, estou falando, né? Não amigos assim, nós temos muitos amigos. Então, amados, este curso de discipulado, como eu posso dizer, nós estamos como discípulos. Então, de pecadores nós passamos para crentes que são salvos pela fé em Jesus Cristo, né? E de crentes nós passamos a ser discípulos. A palavra discípulo, ou a palavra discipulado, ela está relacionada com disciplina, ela tem a mesma origem etimológica de disciplina. Então, discípulo é alguém que é disciplinado para conquistar esse relacionamento com Jesus de amizade. Então, não tem como nós termos uma amizade com uma pessoa se a gente não tem uma disciplina de contato com ela. Não é um peso, não é um esforço, é algo prazeroso. Será que nós temos prazer em estar com Jesus? Ou será que nós vemos a leitura bíblica como, não, eu tenho que ler, eu sou obrigado a ler, porque se eu não ler, eu não vou aprender? Não. O encontro com Jesus à mesa, através da leitura bíblica, é um encontro com um amigo que a gente senta para tomar um café. Ou um amigo com quem a gente senta para partilhar uma refeição. Vocês sabem, eu já falei aqui algumas vezes e vou falar de novo, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem a porta, eu entrarei, ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei, eu cearei com vocês. Ou seja, Ele recebe primeiro de nós o que nós temos para dar. E vocês cearão comigo. Aí Ele dá o que Ele tem para nos dar. Então, estar à mesa para ler a palavra, há muitos anos atrás, na época que eu ainda dava aula na escola em Blumenau, nós estávamos refletindo sobre esse texto bíblico e Deus me disse que cada vez que nós sentávamos à mesa com a Bíblia aberta para ler a palavra, nós estávamos tendo uma ceia com Jesus. Nós queremos fazer ceia do Senhor, lembrar do corpo de Cristo partido, do sangue derramado, e isso pode se tornar um simples ritual. Quando, na verdade, o partilhar realmente o pão e o sangue de Jesus está aqui na hora que nós sentamos para comer com Ele. Nós falamos para Ele o que se passa no nosso coração e Ele traz para nós a palavra da orientação, do consolo, da sustentação. Então, vamos pensar: pecadores, crentes, discípulos, amigos. Amados, quando Jesus disse para Deus Pai, lá no capítulo 17, que nós lemos ali há pouco: Pai, eu te glorifiquei na terra
consumando a obra que me confiaste para fazer. Esta obra foi fazer um grupo de amigos de 12, só que um era o filho da perdição e esse se desviou. Então, gravem isso. Missão de Jesus: buscar e salvar o perdido. Obra de Jesus: criar um grupo de amigos. E aí eu pergunto para vocês, aonde nós estamos? Em que ponto nós estamos? No grupo de amigos de Jesus? Ou estamos apenas lá ainda, naquele início da caminhada, talvez já como seguidores, mas ainda não como amigos? A obra de Jesus, então, queridos, foi criar um grupo de amigos, e nós precisamos refletir se nós estamos neste patamar ou não. Aí Jesus disse que o amigo é aquele que guarda os mandamentos dele. Estamos guardando os mandamentos de Jesus não por obrigação, gente. Não por obrigação, por amor. No versículo 6, Jesus diz assim, do capítulo 17, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. E aqui eu quero salientar mais uma coisa. Jesus dá para nós os amigos que Ele quer que a gente tenha. Quando Jesus diz, Pai, eu manifestei o teu nome aos amigos que tu me deste. Então, Deus deu aqueles 12 para Ele, para serem os discípulos que são amigos, que ouviriam as palavras do coração do Pai através de Jesus Cristo. Um deles não quis. Os outros quiseram e perseveraram, mesmo nos seus erros, eles continuaram. Então, nós também, Deus traz para nós as pessoas que serão as nossas amigos, as nossas amigas de aliança, que andarão junto conosco, e alguns até podem andar por um tempo e depois não querem mais. E não adianta nós queremos segurar, porque Jesus não segurou Judas. Jesus chamou de amigo, mas Judas preferiu vender Jesus e depois não teve o arrependimento, tanto que ele buscou o fim da sua vida. Então, amados, o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, quem tu me deste por amigo? Quem tu me deste para que caminhe comigo, aprenda junto comigo, tenha uma aliança em ti comigo, para que nós possamos dar o passo seguinte? Porque existe mais um passo. Agora nós vamos lá para o Atos capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler, eu acho que desde do versículo 1, tá? Atos 1, 1. Todos acharam? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, esse livro foi escrito por Lucas, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, amados, depois que Jesus disse que a obra estava completa, ou seja, ele já tinha formado um grupo de amigos a quem ele já tinha confiado as palavras do coração do Pai. Jesus foi para a cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado, ele derramou seu sangue, ele teve o seu corpo ferido, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele andou durante 40 dias na terra, aparecendo aos seus apóstolos, aos discípulos, até a um grupo de 500 pessoas, que eram também discípulos dele, não amigos, não tão próximos, mas eram discípulos. Ele apareceu e aqui diz o texto que ele falava para eles a respeito do reino de Deus. Ele não estava mais ensinando aquelas primeiras coisas que ele ensinou. A partir de agora ele já estava falando do estabelecimento do reino, da expansão do reino que precisaria acontecer a partir da subida dele aos céus, a ascensão dele para a direita do Pai. E esta expansão do reino seria tarefa dos seus discípulos amigos. Lembram quando Jesus foi para o Monte da Galileia, depois de ressurrecto, quando ele pediu que todos se juntassem lá, e aí ele deu, no final do Evangelho de Mateus, nós vemos que ele deu aquela grande comissão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, né? Pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco, não estarei, né? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse isso, ele deu uma tarefa para eles. Ele sabia que podia confiar-lhes essa tarefa porque eles eram amigos. Mas eles precisavam de algo mais. O que era o algo mais? O poder do Espírito Santo. Porque apesar de que eles ali já estavam mais lapidados, que no final do Evangelho de João nós vemos Jesus falando com Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas, né? 3 vezes ele pergunta, e aí ele fala: então apacenta os meus cordeiros, então alimenta as minhas ovelhas, apacenta. Ele está delegando para Pedro a autoridade sobre as ovelhas dele, aquelas que vieram a crer. Porque naquela oração de João 17, Jesus ora pelos discípulos que o Pai tinha dado. Ele diz: aqui eles estão, eu lhes ensinei a palavra, eles receberam a palavra, eles estão cheios da tua palavra, a não ser aquele que é o filho da perdição. E ele diz: mas eu orarei pelos outros, pelos que hão de vir. Quem seriam os outros que haveriam de vir? Somos todos nós. E por que o Evangelho chegou até nós? Porque existiram discípulos, amigos de Jesus, que desejaram transmitir a mensagem e que cumpriram o que Jesus disse: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem testemunhas. Então,
transformados, pecadores, crentes, discípulos, amigos, testemunhas. Esta é a nossa jornada. Esta foi a jornada daqueles discípulos do primeiro século. Esta foi a jornada dos discípulos que vieram nos séculos seguintes até chegar em nós. E isto é o que nos cabe hoje. Então nós precisamos de todo o nosso coração, gente, perguntar aonde nós estamos, para que o Espírito Santo nos mostre. E o que é ser uma testemunha, gente? Uma testemunha não é alguém que fala de algo que ouviu de outro. Uma testemunha é alguém que fala daquilo que viu, que ouviu com seus próprios ouvidos, que experimentou. Isto é ser testemunha. E nós somos testemunhas na medida em que nós experimentamos viver as verdades da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, se não formos por Ele conduzidos, alertados, se nós não tivermos os dons que o Espírito derrama sobre nós, se nós não tivermos os frutos que o Espírito produz, quando Ele começa a transformar o nosso coração, quando a palavra entra e nos lava, quando as experiências vêm e nos desafiam a prosseguir, a não desistir, se não houver isso, como nós seremos testemunhas? Todos nós precisamos do Espírito Santo. Eles precisavam de algo além do plano natural. Eles estavam acostumados com Jesus presente. Eles estavam acostumados a ver Jesus, a tocar em Jesus, a ouvir a sua voz audivelmente, né? Porque presente, ver, olhar, tocar, isso é um plano natural. Mas agora, eles passariam para um outro plano sobrenatural. E esse plano sobrenatural é guiado pelo Espírito Santo. João Batista, quando ele anunciou Jesus, lá no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, vamos lá dar uma olhadinha o que é que João Batista falou a respeito de Jesus. João Batista disse assim, no versículo 11, João Batista veio pregando palavra de arrependimento, veio dizendo que era tempo de arrepender-se porque o reino de Deus estava próximo. Mateus 3, capítulo 3, versículo 11. Aí João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, versículo 11, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A visão que João Batista tinha do ministério de Jesus Cristo é que Jesus Cristo viria para batizar com o Espírito Santo. Jesus batizou com o Espírito Santo? Não. Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus caminhou com eles, Jesus formou um grupo de amigos, depois ele morreu, ele ressuscitou, ele ainda andou 40 dias na terra ensinando as coisas do reino, da expansão do reino. Aí ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai nas alturas, e de lá ele enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. E ali os discípulos foram colocados à prova. Quando Jesus apareceu a última vez, depois dos 40 dias da ressurreição, ele apareceu para um grupo de 500 pessoas. No dia do Pentecostes, estavam 120 no cenáculo.
Onde ficaram os 380? Discípulos não fiéis. Discípulos que não eram amigos, porque não acataram a palavra de Jesus. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá, Samaria e confins da terra. Jesus conta com discípulos amigos, porque amigos são fiéis. E esses amigos fiéis se tornam testemunhas por causa do amor que tem e da disciplina que tem de fazer aquilo que o Senhor lhes pediu. Então João Batista achava que era Jesus que ia batizar com o Espírito Santo, mas não. Jesus e o Pai enviaram o Espírito Santo no dia do Pentecostes, e a partir dali, aquelas pessoas que estavam reunidas em oração, esperando a promessa, essas pessoas foram as que espalharam o Evangelho para as nações. Naquele dia do Pentecostes, pelo menos listadas no capítulo 2 de Atos, estão 17 nações diferentes, ou pelo menos 17 povos com línguas diversas, e ali o Evangelho se espalhou. E agora é a nossa vez, gente. Nós somos chamados para sermos estas testemunhas que vão espalhar o Evangelho. Mas nós só podemos ser testemunhas se nós estivermos vivendo experiências com o Senhor Jesus. E eu pergunto para vocês, ninguém precisa responder, como têm sido as suas experiências com Jesus? Você ainda tem a experiência só do dia da conversão para contar? Ou só de 2, 3 anos atrás, ou de 5, ou de sei lá quantos anos? Ou você tem uma experiência de hoje? De um milagre que o Senhor fez hoje, através da tua vida, ou na tua vida, para que você sirva a outras pessoas? Quais são as histórias que nós temos, nossas, para contar? Porque quando nós falamos histórias nossas, nós falamos com autoridade. A autoridade da vivência. Se a gente não vive, nós somos apenas pessoas que repetem histórias, e não pessoas que impactam com a autoridade da sua vivência. Vejam, na primeira epístola de João, ele escreve logo no início da primeira epístola de João. É muito interessante da gente juntar os textos bíblicos, porque João escreve o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos queridos, Jesus, em nenhum momento, ele falou em pessoas reunidas num lugar apenas como uma plateia. Ele não falou em nenhum momento de um grupo reunido, sentado, passivamente recebendo algo somente para si. A igreja, amados, eu vou falar algo para vocês que talvez seja um pouco chocante no primeiro momento. A igreja, Jesus não deixou nenhuma informação sobre a igreja. Jesus não deixou nenhuma regra para ser criada uma instituição, como ela deveria funcionar, de que maneira seria o culto. Ele não deixou nenhuma regra dessa. Por quê?
porque a igreja é, na verdade, ela é a habitação do Espírito de Deus, o qual faz a transformação dos pecadores em crentes, dos crentes em discípulos, em amigos e em testemunhas. Nós precisamos sim estar reunidos, porque precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo, na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 14, ele fala da função da igreja. Vocês já leram lá? O que devemos fazer quando estamos reunidos num culto? Num momento como este? Vamos lá ver, gente, para a gente saber qual é a parte que nos cabe como testemunhas de Jesus Cristo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Na verdade, seria o capítulo 14 inteiro, mas vamos ler aqui no versículo 26 em diante. Diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele traz língua, o outro traz interpretação. Tudo seja feito para edificação. Então, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós precisamos que haja uma interação entre nós. Precisamos que haja uma edificação mútua, cada um partilhando a sua experiência, cada um orando pelo outro, um ajudando o outro naquela área que precisa, e daí a experiência que cada um tem vai sair daqui e vai partilhar lá fora. E quando a gente partilha, outras pessoas querem conhecer esse Deus, e assim o Evangelho vai se espalhando, nesta simplicidade, gente. O Evangelho, Jesus, o que é que Ele fez? Ele curou enfermos, Ele libertou cativos, Ele ensinou o Evangelho, Ele ajudou as pessoas, Ele alimentou pessoas, Ele curou pessoas, na verdade. E tudo isso agora é o nosso papel como discípulos que são amigos e que estão sendo transformados em testemunhas todos os dias por ação do Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito do Filho. Quando nós oramos a Ele, nos entregando, o Senhor Jesus envia o seu Espírito para dentro de nós. E nós podemos chamar a Deus de Pai. E isso, todos nós amamos chamar a Deus de Paizinho, de sentar no colo, de ser acarinhado, de ser acolhido, de ser guardado. Mas não é só para isso, gente. Todas essas experiências com este Pai de amor é para ser levado para fora, para que outras pessoas também experimentem este cuidado e esse amor de Deus por nós. Então, queridos, qual é a nossa situação? O que aconteceu com a mulher samaritana, vocês se lembram? A mulher samaritana se encontrou com Jesus no poço. Ela estava envergonhada da vida que tinha, ela estava naquele horário do meio-dia para não se encontrar com as outras mulheres que iam em outro horário, porque ela tinha vergonha da sua vida. Mas Jesus foi lá naquele poço para se encontrar com ela e para que ela tivesse uma percepção do amor de Deus através dele. E quando então ele conversa com ela e ele relata algo a respeito da sua vida e ela entende quem ele é, o que ela faz? Até esqueceu do jarro de água dela e sai correndo para a cidade que era Samaria, não era cidade de judeus. Ela sai correndo
E aquela cidade, em primeiro lugar, a cidade, diz a palavra, creu nela, no testemunho que ela deu a respeito da vida dela. Aí ela chama Jesus e Jesus vai para aquela cidade e daí não era mais o testemunho dela. O testemunho dela abriu porta para que as pessoas tivessem a sua experiência com Jesus e a partir dali tivessem uma vida transformada e se tornassem filhos de Deus, como também eram os demais filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer o coração de todos e por isso nós aqui somos pessoas diferentes, de bairros diferentes, de vidas diferentes, de trabalho diferente, de idades diferentes. Por quê? Porque cada um de nós pode atingir com o nosso testemunho pessoas diferentes, para que façam parte do reino de Deus. Como nós estamos vivendo, irmãos? Aonde nós estamos? Anotem aí no seu caderno e perguntem para o Espírito Santo: em que etapa desta jornada eu estou? Eu ainda estou vivendo no pecado? Está na hora de pedir perdão do pecado. Confessar o pecado a Deus, Deus perdoa. Confessar para um irmão, para que haja cura. Se eu já passei por isto, se eu estou crendo, se eu estou realmente crendo na palavra, entendendo que ela é a palavra de Deus, amém. Eu quero mais, eu quero não apenas conhecer e entender, eu quero seguir, eu quero dar os passos, eu quero me disciplinar, eu quero ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, mas não apenas isso, eu quero ser amigo. E aí, amigo tem tempo, tira tempo, senta-se, conversa com o outro. Amigo confia um no outro e amigo é digno de confiança. Quando o Senhor diz faz, a gente faz. Quando o Senhor direciona, a gente vai. E aí, fruto dessa experiência com Ele, nós temos um testemunho. E aí vamos levar o Evangelho adiante. Quantas pessoas você já levou a Jesus até o dia de hoje? Talvez a gente não precise fazer uma lista. Deus não vai cobrar uma lista de nós, mas nós precisamos saber. Neste ano, nós estamos no 5º mês, acabando o 5º mês do ano. Eu falei de Jesus para alguém. Alguém entregou a sua vida a Jesus através do testemunho da minha vida. O que está acontecendo conosco? Não é levar para a igreja, é levar para Jesus. O desejo de fazer parte de uma instituição ou de estar na igreja como corpo de Cristo vem na medida que nós temos a experiência com Ele. Aí nós queremos estar aonde Ele está, e Ele está onde 2 ou 3 estão reunidos. Amém? Vamos orar então, vamos ouvir um louvor, vamos orar. Eu queria dizer para vocês, queridos, se hoje, se até aqui, você não sabe onde está, hoje é o dia de saber. Não deixe para amanhã, não deixe para pensar amanhã. Nós temos ainda, são só 9h10. Nós temos 20 minutos até encerrar o culto. Então nós temos bastante tempo para nós refletirmos sobre como nós estamos. E para nós pedirmos ao Senhor que venha e trabalhe em nós. Amém? Pode se colocar, né? Pois
cruz, Jesus. Tu morreste no nosso lugar. Tu pagaste o preço do nosso pecado, Senhor. Tu nos compraste através do teu sangue. Hoje nós somos pessoas livres, Senhor. Livres para viver seguindo os teus passos. Temos a tua palavra escrita, Senhor. Temos o testemunho de tantas pessoas, Senhor. Nós queremos, Senhor, seguir os teus passos. Não apenas porque nos convém, Senhor, mas porque queremos ser participantes da tua obra, Senhor. Participantes da expansão do teu reino. Nós não queremos ver, Senhor, aquelas pessoas que estão à nossa direita, à nossa esquerda, aqueles que moram acima ou abaixo do nosso apartamento, ou o vizinho da esquerda ou da direita, ou aquele que trabalha à esquerda ou à direita das nossas salas, das nossas mesas, Senhor, da escola, Pai, nós queremos ver as pessoas conhecendo a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Nós queremos ver todos aqueles que fazem parte das nossas famílias, Senhor, nós queremos ver rendendo-se a Ti. Então, Senhor Jesus, mostra através do Teu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que ensina todas as coisas, Espírito que mostra todas as coisas, mostra, Senhor, como nós estamos vivendo, em que etapa dessa jornada de vida contigo nós estamos. Todos nós queremos ir para aquela morada que Tu estás preparando, Jesus, mas há um caminho a seguir, e este caminho, Senhor, é esse, de discípulos que são amigos, de amigos que são testemunhas. Senhor, é tão bom quando nós podemos falar de algo que um amigo nosso tem de bom. É tão bom elogiarmos, é tão bom falarmos a respeito dessas pessoas que amamos para outras pessoas, para que elas também a amem. Senhor, nós queremos viver isso contigo. Nós queremos viver isso para Ti, porque tudo é para Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, eu quero pedir agora, Senhor, aqui diante de todas essas pessoas, eu quero Te pedir, Senhor, que cada um tenha uma nova experiência com o Espírito Santo de Deus. Senhor, nós clamamos por um batismo do Espírito Santo sobre todos nós, Senhor. Que venha algo novo, que venha uma novidade nas nossas vidas por ação do Espírito do Filho, que flua do Teu rio de vida, Senhor, a vida do Filho é em nós, para que nós sejamos Tuas testemunhas. Nós sabemos, Pai, que a natureza geme, que as pessoas gemem pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos porque cremos em Jesus Cristo, mas queremos ser filhos cheios do Espírito Santo, filhos que fazem a diferença onde quer que pisam, Senhor. Quando as palavras saem da nossa boca, que saiam palavras de vida, que transformem o ambiente, que saiam palavras de cura, que levem cura para as pessoas que estão enfermas, para aquelas que estão aprisionadas, que tragam libertação, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos completar aquilo que Tu planejaste para nós, aquilo que Tu escreveste a nosso respeito desde o dia que éramos ainda uma substância informe no ventre da nossa mãe. Os nossos dias foram escritos e tudo que Tu escreveste é uma obra maravilhosa para a expansão do Teu reino, para a preparação do caminho para a volta do Teu Filho Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, irmãos. Que assim seja, para a glória do Senhor.